A paz do Senhor Jesus! Tudo bem? Estamos aqui para mais um momento de reflexão bíblica no livro de Esdras. E hoje vamos meditar no capítulo 2, versículos 1 e versículo 2, que nos diz assim: Estes são os filhos da província que subiram do cativeiro dos transportados que Nabucodonosor, rei da Babilônia, tinha levado para a Babilônia, e tornaram a Jerusalém e a Judá, cada um para a sua casa. Queridos, chegamos ao capítulo 2 do livro de Esdras, e aqui nós vamos ver o registro daqueles que voltaram do cativeiro da Babilônia. Nós temos aqui uma lista, de pessoas, seus líderes, e juntamente com eles, o número daqueles que estes representavam. A maioria das pessoas, quando chegam em leituras como estas, que trazem números, informações genealógicas, termina por não dar tanto valor, tanta importância, e acabam muitas vezes pulando essa leitura. Com certeza você já deve ter passado por essa experiência. Mas olha que interessante o que nós vemos nesse registro. O versículo 2 vai dizer assim, olha: E vieram com Zorobabel, Jesua, Neemias, Seraías, Reelaías, Mardoqueu, Bilzã, Mispar, Bigvai, Reum e Baaná, o número dos homens do povo de Israel. Então estes aqui estão registrados como sendo os líderes que foram aqueles que conduziram o povo de volta para as suas casas. Então estes são registrados como os líderes, ou seja, aqueles que começaram a organizar o povo para voltar. E aí nós vamos ver na relação dos versículos 3 até os versículos 57, a relação dos líderes das famílias, das famílias com aqueles que os acompanhavam. E assim nós vamos entender ainda nesse capítulo qual que era para Israel a importância desses registros genealógicos. Pois aqui, olha só que interessante, vai nos dizer no versículo 62 que alguns sacerdotes, eles buscaram, olha só que interessante, eles buscaram os seus registros genealógicos e eles não encontraram. E pelo fato de eles não encontrarem, eles não puderam reassumir a sua função sacerdotal, porque não tinha registro. Olha só o que diz aqui, versículos 61 e 62. E dos filhos dos sacerdotes, os filhos de Rebarias, os filhos de Cós, os filhos de Barzilai, que tomou mulher das filhas de Barzilai, o gileadita, e foi chamado que foi chamado do seu nome. Estes, olha só, buscaram o seu registro entre os que estavam registrados nas genealogias, mas não se acharam nelas, pelo que, por imundos, foram rejeitados do sacerdócio. Olha só que interessante. Eles eram reconhecidamente sacerdotes ou de descendência sacerdotal, mas como eles não acharam o seu registro genealógico, não valorizaram
registrar-se genealogicamente, então eles foram contados como imundos e rejeitados no sacerdócio. Isso parece cruel, mas se nós formos olhar, a ideia bíblica do registro genealógico, ela tem uma função tipológica, porque lá no livro do Apocalipse nós vamos ver que existe uma ação determinada para a vida do homem e o resultado desta ação será diferente para quem tiver ou não o seu nome registrado. Registrado onde? No livro da vida. Assim, nós vemos que o próprio Moisés, quando estava caminhando com o povo no deserto, já tinha esta ideia, este conhecimento certamente revelado pelo Senhor, pois um dia, quando ele estava ali defendendo o povo rebelde diante do Senhor, clamando por misericórdia, ele disse: Senhor, se o Senhor não perdoar este povo, risca então o meu nome do livro da vida, do teu livro, que era o livro da vida. Então, nós percebemos que existe uma importância de ter um nome registrado, Hoje, os nossos nomes são registrados no rol de membros da igreja aonde nós pertencemos. Mas, antes de sê-lo registrado ali, quando nós procedemos com o aceite, a atenção ao convite de Jesus, nós temos o nosso nome escrito no livro da vida. E ali ele deve permanecer. Olha que interessante, estes homens que eram de linhagem sacerdotal não se preocuparam em manter os seus nomes escritos no livro genealógico do povo de Israel. E de repente, quando eles voltam do cativeiro, eles não podem provar e são rejeitados. A minha oração pela sua vida e pela minha vida é que nós tenhamos uma vida diante do Senhor que mantenha o nosso nome registrado, que o nosso nome não saia do livro, para que quando nós formos buscados ali nos registros, o nosso nome esteja lá, e assim nós recebamos o benefício daqueles que têm o nome registrado. Amém? Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família. Que em nome do Senhor Jesus, você possa ser alguém registrado no livro do Senhor. Que você possa ser alguém encontrado na genealogia divina e assim você seja herdeiro das promessas do Senhor. Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus.